minutos, quando a gente começa aqui o nosso bate-papo. Muito bem, 21 horas e 9 minutos, conforme combinado, a gente vai iniciar. Então, o tema da live de hoje continua sendo empresas públicas e sociedade de economia mista. A gente vai abordar a parte das diferenças, as distinções entre empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, só para recapitular com você, a gente falou ontem, na live de ontem, na última live, as empresas públicas versus sociedade de economia mista. Então, nós analisamos aqui algumas questões, destacamos alguns temas importantes, como, por exemplo, a forma empresarial, está aqui, olha, sociedade anônima, a regime de direito privado, empresa estatal. Muito bem. Entramos na nossa revisão e aprofundamento e nessa parte da revisão e aprofundamento nós tratamos as características jurídicas comuns. Começamos aí pelo conceito comum, o conceito que vale tanto para empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu disse que a metodologia seria, a gente aborda o cerne do conceito de empresas públicas e sociedade de economia mista, o conceito comum entre elas, e depois aborda algumas características jurídicas comuns, como nós fizemos na live passada. Ela já está disponível aí no canal do YouTube. E só para relembrar com vocês, olha, toda empresa pública e toda sociedade de economia mista, olha lá comigo, são pessoas jurídicas administrativas, tá aí, olha. E elas são integrantes da administração indireta. Isso é importante a gente destacar aqui, olha. Elas são integrantes da administração indireta. Indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Elas são criadas mediante autorização legislativa por lei específica. E o mais importante, elas são criadas para desempenhar, olha aqui, para desempenhar as seguintes atividades. E aí, eu disse a vocês, gravem essa informação. Todas as vezes que uma questão de concurso tratar de empresas públicas ou sociedade de economia mista, automaticamente você deve se lembrar, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, elas são criadas para um dos seguintes propósitos: ou elas são criadas para a finalidade de prestar serviços públicos, ou elas são criadas para a finalidade de explorar atividade econômica. A gente avançou nessas características, falamos que elas têm personalidade jurídica de direito privado, tudo bem, elas integram a estrutura da administração indireta, está aqui, olha, administração pública indireta, elas integram essa estrutura, tem patrimônio próprio, olha só, a autonomia é algo importante também, a autonomia administrativa, financeira, orçamentária, sujeitam-se à inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas, uma outra característica importante, e se sujeitam ainda à obrigatoriedade de licitações, está aí, elas estão submetidas ao controle externo, é algo importante também, e no tocante à responsabilidade civil por danos, eu fiz o alerta para o seguinte fato: a responsabilidade civil das empresas públicas ou sociedades de economia mista que sejam exploradoras ou prestadoras de serviços públicos, elas variam. Por quê? Quando se trata de empresa pública ou sociedade de economia mista que seja prestadora de serviço público, a responsabilidade civil pelos danos que os agentes delas causarem a terceiros será uma responsabilidade civil na forma objetiva, como nós vimos na última live. Se ela for uma exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil pelos danos que seus agentes causarem a terceiro será uma responsabilidade civil na forma subjetiva. Falamos a questão dos bens e aí a gente entra na nossa live de hoje propriamente dita, que o tema de hoje que é o tema dos aspectos, tá aí, ou características que diferenciam as empresas públicas das sociedades de economia mista. Vamos fazer assim, olha, vamos colocar aqui uma tabela para facilitar aqui o nosso esquema aí. Naquela nossa proposta, quem sabe faz ao vivo, faz mesmo, está aqui
Beleza. Muito bom. Então, deste lado a gente vai colocar empresas públicas e do outro lado, sociedades de economia mista. Economia mista. Então, aí. Muito bom. O mais importante que você precisa saber são 3 os principais fatores distintivos entre empresas públicas e sociedade de economia mista. Para fins de prova de concurso, essas 3 características que eu vou mencionar aqui são os 3 fatores que diferenciam empresa pública de sociedade de economia mista. Muito bem. Primeiro aspecto que a gente vai abordar então, seria aqui o nosso tópico 1, a gente vai abordar o quê? O foro competente. Foro competente aqui, foro competente. Tá aí. Nosso foro competente. Quando o tema a ser analisado é o foro competente, estamos fazendo a seguinte pergunta: onde deverão ser ajuizadas as ações judiciais quando empresa pública ou sociedade de economia mista for autora ou ré ou interveniente no processo? Se uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista vai ser autora ou ré neste processo, ou mesmo interveniente nesse processo, onde deve ser ajuizada a ação que vai instaurar esse processo? Muito bem. Então, primeiro detalhe que a gente vai destacar, está aqui. Se eu estou falando de empresa pública federal, se nós estamos tratando da empresa pública federal, o que a gente precisa analisar? O foro competente vai ser o quê? Vai ser a Justiça Federal. Então, o foro competente aí vai ser o quê? A Justiça Federal. Tá aí. Todas as vezes em que uma empresa pública federal, uma empresa pública constituída, criada pela União, for a autora ou ré no processo, você deve ajuizar essa ação na Justiça Federal, perante um juiz federal. Está aqui. Agora, se a gente está falando de uma empresa pública estadual, distrital ou municipal, aí o foro competente vai ser o quê? Vai ser a Justiça Estadual ou a Justiça do DF. Tá aí. Primeiro aspecto distintivo entre empresas públicas e sociedade de economia mista: o foro competente, ou seja, onde deverão ser ajuizadas as ações judiciais envolvendo uma empresa pública. Se está tratando de uma empresa pública federal criada pela União, o foro competente vai ser a Justiça Federal. Agora, se eu estou falando de uma empresa pública estadual, ou municipal, ou distrital, tanto faz, o foro competente vai ser a Justiça do Estado, Tribunal de Justiça, a Justiça do Estado, ou a Justiça do Distrito Federal. Tá aí. Agora, cuidado, quando se trata de foro competente aqui para as ações judiciais envolvendo empresa pública federal, olha só, tem uma exceção, exceto. Qual é a exceção? As causas trabalhistas além disso, as causas falimentares envolvem falência. Além disso,
as causas eleitorais e, além disso, as causas de acidente do trabalho. Tá aí. Causas trabalhistas, falimentares, eleitorais e acidente de trabalho. Então, ainda que uma das partes no processo seja empresa pública federal, criada pela União, se o conteúdo da ação, o conteúdo da causa judicial for trabalhista, CLT, se for acidente de trabalho, se for eleitoral ou falimentar, falência, essas ações não vão para a Justiça Federal, vão para a Justiça Comum nos estados e no DF. Tudo bem em relação a isso? Muito bom. Aqui também a gente tem de anotar uma exceção, exceto, aqui ó, exceto o que? Causas trabalhistas e eleitorais. Por quê? Porque essas vão para a Justiça Especializada do Trabalho ou Justiça Especializada Eleitoral, que são justiças da União, organizadas pela União. Muito bem. Agora a gente avança para abordar o seguinte: foro competente para as sociedades de economia mista. Então, vamos abreviar aqui, ó, Sociedade de Economia Mista. Ela pode ser federal, ela pode ser estadual, ela pode ser distrital ou pode ser municipal. Tanto faz. Independentemente disso, vai para a Justiça Estadual ou do DF. Está aqui. Independentemente disso, vai para a Justiça Estadual DF. Isso aí você pode até anotar, é a súmula 556 do STF. Tem exceção? Tem sim, exceto o quê? Causas trabalhistas e as causas eleitorais. Então, aí. Resumindo, em se tratando de sociedade de economia mista, não importa ela ser sociedade de economia mista da União, Estado, DF, município. A regra é que as ações, o foro competente para as ações é na Justiça Estadual ou no DF. Com duas exceções apenas: causas trabalhistas envolvendo o CLT, Justiça do Trabalho, e causas eleitorais. Já no caso das empresas públicas, a gente vai ter que analisar o seguinte: se é uma empresa pública federal, o foro competente, como regra, é a Justiça Federal, exceto causas trabalhistas, eleitorais, falimentares e de acidente de trabalho, chamado causas acidentárias. Se é uma empresa pública estadual, distrital, municipal, aí o foro competente vai ser na Justiça Estadual ou Justiça do DF, exceto duas hipóteses: causas trabalhistas e causas eleitorais. Então, esse é aí o primeiro aspecto distintivo. A gente mata aí o nosso primeiro aspecto distintivo entre empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos pular aqui, vamos para o tópico 2. Então, a gente separa aqui, vamos separar, tá aqui. 2. Agora a gente vai para tratar da forma jurídica, ou também chamado modelo societário. Forma jurídica ou modelo societário. Tá aí. É um outro aspecto distintivo entre elas. Vale também para as sociedades de economia mista. Beleza. Qual é
a forma jurídica ou modelo societário de uma ou possível para uma empresa pública. O que é isso? O nosso direito societário, que está previsto lá a partir do artigo 966 e seguintes do Código Civil, diz que quando se constitui uma sociedade de natureza empresarial, e lembrem, empresas públicas e sociedade de economia mista, elas vão ter a natureza de direito privado e empresarial. Então, todas as vezes que se constitui uma sociedade de natureza empresarial, elas vão ter que se conformar, se adequar, elas vão ter de ter um dos seguintes modelos ou formatos societários previstos na legislação. Então, no caso das empresas públicas, elas podem adotar qualquer modelo societário, inclusive o modelo de SA, de Sociedade Anônima. Inclusive o modelo de SA. Pode ser sociedade limitada, pode ser uma sociedade comandita por ações, pode ser uma sociedade de economia comandita simples, nome coletivo e até uma SA. Agora, em se tratando de sociedade de economia mista, o que você vai colocar aí? Só pode adotar a forma jurídica de SA, também chamado companhia. Tá aí. Este é o segundo aspecto distintivo, diferenciador entre empresa pública e sociedade de economia mista. Tá aí. A segunda distinção, muito fácil. Facílimo, eu diria. Tá aí. Pronto. E agora a gente vai para o nosso terceiro aspecto distintivo. Terceiro aspecto distintivo. 3. Esse é importante. Composição do capital social. Composição do capital social de empresa pública ou sociedade de economia mista. Composição do capital social. Como é que funciona a composição do capital social no caso de empresas públicas? Ou seja, o capital de formação, o capital formador, constituidor da empresa pública, ele tem de ser um capital exclusivamente público ou ele pode ter a participação de capital privado, capital, dinheiro, patrimônio de particulares na formação? Então, aqui você vai colocar 100% das cotas ou ações societárias devem pertencer a ente público. E aí a gente precisa ver também quem é esse tal ente público aqui. Primeira coisa, quem serão esses entes públicos? Em outras palavras, quem vai ser ou pode ser sócio de uma empresa pública? Então nós vamos colocar aqui, olha, pode ser União, estados, DF e municípios. Tá aí. Pode ser também quem? Autarquias. Autarquias da União, Estado, DF, município. Podem ser as fundações públicas. Tá aí. Podem ser também o quê? As empresas públicas, estou abreviando aí. É P, empresa pública. Pode ser também o quê? Sociedade de economia mista. E, não há por que não ser, também podem ser os consórcios públicos. Ou seja, todos entes integrantes da administração, direta ou indireta, podem contribuir, colaborar com seus respectivos capitais para formar uma empresa pública.
E aí eu quero que você grave uma informação muito importante. Uma sociedade de economia mista, mesmo que tenha participação de particulares no seu capital social, essa sociedade de economia mista poderá ser sócia, pode participar no capital de uma empresa pública. Então, suponhamos, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista com participação de capital particular. Você pode ir lá e comprar ações do Banco do Brasil, eu posso comprar. Então, suponhamos que nós dois, particulares, somos acionistas, ainda que microminoritários, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia ser sócio fundador, junto com a União, por exemplo, da EBC, de uma empresa pública de comunicação? Normalmente. Porque o fato de eu ser sócio do Banco do Brasil não me dá direito de ser proprietário da EBC. O proprietário das ações relativas à empresa brasileira de comunicação é o Banco do Brasil, essa sociedade de economia mista. Eu sou um mero acionista. Prosseguindo. Agora, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar assim, ó. Atenção. Atenção. O que você vai colocar nessa atenção? Empresa pública pode ter mais de um sócio, desde que todos eles sejam entes públicos. Se você se deparar com uma questão de prova dizendo que as empresas públicas, por ter exigência legal de 100% das cotas ou ações do capital social pertencerem a ente público, elas não podem ter sócio? Está errado. Empresa pública pode ter 1, 2, 10, 20 sócios, desde que todos os sócios sejam um desses entes que estão destacados aqui, olha. Desde que seja um desses que estão destacados aqui. Pronto. Agora, como é que funciona no caso das sociedades de economia mista? Como funciona na sociedade de economia mista? No mínimo, 50%, no mínimo 50%, mais uma ação societária com direito a voto em assembleia devem pertencer a ente público. Quais são esses entes públicos? Esses mesmos aqui, olha. Quais são esses entes públicos? Então aqui. Vamos copiar daqui para cá. Quais são esses entes públicos? Está aqui. União, Estados, DF, municípios. E aí, o que você vai destacar aqui? Olha, vamos colocar atenção. Atenção. Eu pergunto, sociedades de economia mista podem ter mais de um sócio? Sim. E esses sócios podem ser particulares? Podem ser capitais particulares? Sim. Então, sociedade de economia mista, estou abreviando, pode ter mais de um sócio, inclusive sócios particulares. Inclusive sócios particulares. Não tem problema. Agora, para ser considerada uma sociedade de economia mista, necessariamente essa sociedade já tem de ter participação no seu capital social de particulares? Não. Basta que juridicamente, basta que a lei autorizativa de sua criação, aquela lei específica prevista no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, basta que essa lei específica autorizativa da criação
da Sociedade de Economia Mista expressamente preveja a possibilidade de ter participação de capital privado, capital particular, na constituição desta Sociedade de Economia Mista. Mesmo que no momento que ela é efetivamente criada, todo o seu capital, 100% das ações, ainda estejam na mão do poder público. E aí, em um momento qualquer, ao interesse discricionário do poder público, ele pode levar essas ações à venda para particulares no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. Tudo bem em relação a isso? Então, isso acontece por quê? Porque toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima. E as sociedades anônimas são de capital fechado, aquelas que ainda não comercializam suas ações em mercado de capitais ou Bolsa de Valores, e tem as de capital aberto, aquelas que já comercializam capital particular para os particulares ou para qualquer pessoa no mercado de capitais. Então, aqui estão os 3 aspectos distintivos fundamentais entre empresas públicas, está aqui, olha, e sociedades de economia mista. Tá aí. Um deles é o foro competente, o outro é a forma jurídica ou modelo societário e, por fim, tem a composição do capital social. Eis aí os aspectos distintivos que existem entre empresas públicas e sociedades de economia mista. São os aspectos distintivos entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá aí. São esses aspectos importantes. Com isso, a gente, nessa nossa segunda live aqui mais curta, a gente encerra este tema que é o tema das empresas públicas versus sociedade de economia mista. Quer fazer um teste? Pode ver e rever aí essas 2 lives, o episódio 16 e o episódio 17, que é este, e você pode testar nas questões. A gente na live anterior fez algumas questões, mas você pode agora é o seu momento. Agora você vai pegar uma bateria de questões e vai testar aí o funcionamento disso que eu acabei de te ensinar. Muito bem. Eu agradeço a sua participação aí nessa live de hoje. Amanhã nós teremos uma nova live. Se você quer que eu aborde algum tema específico, vai lá no canal do YouTube, deixe os seus comentários nos vídeos. Professor, eu quero que você trabalhe tal tema ou tal assunto. E aí eu vou providenciar essa live aí. No mais, por hoje é só. Muito obrigado a participação. Até a nossa próxima live, que é